Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando ou assistindo os maus e os bons. Além, o verso de número 11 do capítulo 15: o céu e o abismo, ou além do abismo, segundo a sua versão, estão descobertos, segundo a sua versão, estão desnudos, segundo a sua versão, perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Agora abre em Salmos 34, o verso 8, que é o tema da festividade que Deus deu para o Pai. Salmos 34. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele se refugia, ou o homem que nele se confia, segundo a versão que está aí nas suas mãos. Agora eu queria que toda a igreja se assentasse, mas não fechasse a sua Bíblia. Não feche, porque nós vamos olhar ela nessa noite. Amém? Irmãos, Deus vê todas as coisas, amém? Amém. Mas quando a gente fala isso, a gente fala, mas não entra muitas das vezes no nosso entendimento. Por várias vezes Jesus pregava, mas a palavra pregada não entrava no entendimento dos discípulos. Logo depois, eles até procuravam a Cristo para perguntar o que realmente ele estava pregando. Então isso aqui dá para nós entender que a palavra, ela não pode só entrar pelos nossos ouvidos, mas nós temos que entender o que Deus está falando, porque é mediante ao entendimento que você é abençoado, que você recebe o que Deus quer falar com você por intermédio da palavra. Logo, quando Salomão disse que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, se a gente não entender isso aqui, a gente só fala assim: Deus vê tudo. Isso é verdade. Mas o que está escrito aqui em Provérbios é para que cause temor no teu coração. Porque não basta saber que Deus vê tudo, e quando você estiver só, quando você estiver em algum lugar, principalmente longe do ambiente cristão, você esquecer que os olhos de Deus estão em todo lugar. Vai aceitar aqui nessa noite, amém? Mas Deus é bom. Então é o entendimento que faz nós temermos que verdadeiramente os olhos de Deus estão em todo lugar. Diga para esse irmão aí: os seus olhos não estão em todo lugar, mas o Deus que você serve, Ele está com os olhos em todos os lugares. Logo, não tem necessidade que tem na sua vida nessa noite que Ele não esteja enxergando. Não está aqui dizendo que os olhos do pastor estão em todo lugar. Não está aqui dizendo que os olhos do marido estão em todos os lugares. Não está aqui dizendo que os olhos da esposa estão em todo lugar. Não está aqui dizendo que os olhos da mãe estão em todo lugar. Não está aqui dizendo que os olhos do pai estão em todo lugar. Mas está dizendo aqui que os olhos do Senhor. Então eu entendo que basta Deus ver e acabou. Glória. Diga, seu irmão, basta Deus ver. Ainda que os teus olhos não viu, se Deus já viu, Deus.
das vezes, a gente fica limitado, mas os meus olhos não viram, mas o de Deus viu. E o que Deus viu, eu quero dizer para você, está em contagem regressiva para que os seus vejam. Principalmente, que o que se Deus viu, não foi bom aos olhos dele. Principalmente, se o que Deus viu, feriu princípios da palavra de Deus. Principalmente, o que Deus viu, vai prejudicar a sua vida, ou a sua salvação, ou a sua caminhada. O texto está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre todos os filhos dos homens. Deus não tem visão limitada. Logo, Salomão está dizendo que o olhar de Deus é universal. Deus está vendo quem está dentro da igreja, mas também está vendo quem está fora da igreja. E a vontade de Deus é que quem está fora da igreja, Ele traz para dentro da igreja. E quem está dentro da igreja nunca sai fora da igreja. Só que o texto vai dizer que esse Deus bom, como está escrito no tema da festa, Ele está nos enxergando, Ele está nos contemplando, diferente dos homens. Muitas das vezes os homens te olham, mas eles não conseguem identificar totalmente a intenção das suas obras. Quantas intenções que parecem ser boas só diante dos olhos dos homens, mas não do de Deus. E o texto está dizendo que Deus está vendo dois grupos de pessoas. Repete comigo, dois grupos de pessoas. Os maus e os bons. Os maus e os bons. Diga ao seu irmão, em qual você está? Pergunta para esse irmão, em qual você está? Com certeza vai dizer, eu estou no grupo dos bons. Mas é as suas obras que vai dizer em qual grupo você está. Vai ser as suas ações que vai dizer em que grupo você está. São os frutos da sua árvore espiritual que vai identificar em qual grupo você está. No grupo das más obras ou no grupo das boas obras. Mas irmão, dentro da igreja tem gente com má obra. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com as más obras ainda. Mas Deus está vendo, Deus está contemplando quem faz o bem e quem faz o mal, quem faz o que é certo e quem faz o que é errado, quem faz o que é santo e também quem faz o que é profano. Aleluia! Escuta, os olhos do Senhor estão contemplando esses dois grupos, os bons e os maus. Diferente da bondade do homem, a bondade de Deus, ela vem recheada de conjuntos, porque a bondade de Deus é um atributo transferível que Deus deu para o homem. Deus é bom, mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito na igreja é a bondade e justiça. Logo, esse Deus bom quer que você seja bom também. Logo, esse Deus bom quer que você tenha boas obras também. Aleluia! Escuta, vai dando glória a Deus. Deus está contemplando as boas obras e as más obras, mas Ele é tão bom que mesmo quando Ele contempla uma má obra, Ele, pela sua bondade, pastor, Ele fica esperando o homem reconhecer o mal que ele fez. Mesmo Deus vendo o ato feito, o pecado cometido, porque o pecado, segundo Tiago, não é gerado do dia para a noite,
Primeiro vem a concupiscência, depois que a concupiscência entra no coração do homem, começa um processo de gestação, e o homem dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, sabe qual é a criança? A morte espiritual, ou talvez a morte física. E Deus é tão bom que Ele está acompanhando esse processo, mas Ele fala com o homem, Ele usa o pastor na palavra no culto, Ele usa alguém no seu caminho, para que você aborte essa gestação pecaminosa. Eu vim com a palavra de Deus nessa noite aqui. Nessa noite aqui vai ter aborto, mas o aborto não é de criança, o aborto não é de sonho, o aborto não é de ministério. Sabe qual é o aborto que vai ter nessa noite? É o aborto da gestação pecaminosa, da consciência que abre o coração de muita gente. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente que já dá um passo do abismo. É maçuia. Quando Jesus veio aqui nessa terra, a Bíblia diz que tinha gente que já estava com o pé nas regiões da sombra da morte lá em Naphtali, aleluia, em Zebulon. Mas Deus, pela sua infinita bondade, a Bíblia diz que a luz raiou, a luz raiou, a luz está raiando aqui, a luz está raiando. E está raiando como? Da pregação da palavra, da pregação da palavra, da pregação da palavra, Deus te tira da morte, da pregação da palavra, Deus tira um pé de gente aqui do abismo. Escuta, Deus está contemplando. E por que Ele não age logo? Primeiro, você conhece a verdade. Porque se em tudo Deus agisse logo, ninguém pecava. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu graça para sujeitar a Ele, resistir quem está nos tentando, que é o diabo, e ele vai fugir de você. Diga para esse irmão: sujeita a Deus, sujeita a Deus, resiste o diabo, resiste o diabo, tenha firmeza, aleluia, tenha temor, resiste o diabo, e sabe o que vai acontecer? Ele vai correr, vai fugir. Agora eu quero que você repete comigo a expressão fugir. 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 Você pode observar que em uma fuga, alguém, ele deixa muita coisa para trás, né? Ninguém arruma nada bonitinho e sai devagarinho, dizendo: você está indo onde? Eu estou fugindo. Nessa carreira toda, eu estou fugindo. As minhas roupas estão dobradinhas, eu coloquei tudo no lugar porque eu vou fugir. Não, irmão, geralmente quem vai fugir sai desesperado, deixando coisas para trás. E eu quero profetizar: se você ressujeitar a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir e ele vai deixar coisa para trás. Vai ter sinal, vai ter sinal, vai ter sinal que o diabo perdeu, vai ter sinal que o diabo perdeu. Ele vai deixar coisa para trás, ele vai deixar coisa para trás, vai ter sinal que o diabo perdeu. Mas o diabo só perde para quem sujeita a palavra, para quem se sujeita a Deus. Diga para você, irmão: se você vê algumas coisas pela tua caminhada, você vai dizer: ih, o diabo fugiu, perdeu. Se você for ler 2 Reis 7, você vai ver que quando o rei da Síria fugiu de Israel, porque Deus fez ouvir lá no arraial dos Sírios um estrondo de pés, como fosse um barulho de exército, a Bíblia diz que eles fugiram deixando o cavalo para trás, deixando vestes para trás, deixando comida para trás, aleluia, porque eles só queriam, aleluia, guardar a sua vida. Então eles deixou tudo para trás, porque eles estavam perdendo. O inimigo vai deixar para trás, o inimigo vai deixar muita coisa para trás, e você vai entender que o inimigo perdeu essa guerra nessa noite. Deus poderia muito bem agir
estivesse caindo. Porém, Deus primeiro espere que você sujeite a Ele. Porque um crente que sujeita a Deus não é um crente derrotado. Aleluia. É um crente vencedor. Aleluia. Diga ao seu irmão, você quer ser vencedor? Sujeita a Deus. Ei, a Bíblia diz que, aleluia, assim como a mulher está submissa ao marido, a igreja está sujeita a Cristo. Pergunta para esse irmão, você é a igreja? Você vai estar sujeito a Cristo. Você vai estar sujeito a Cristo. O que Cristo falar, você vai se sujeitar. O que Cristo falar, você vai se submeter. Porque Ele é o amado da sua alma. Você vai dizer como a Sulamita dizendo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Deus poderia interferir quando os olhos dele estão vendo as más obras. Mas Ele não faz isso. Mas Ele, por sua bondade, olha aí o tema da festa, Ele dá tempo para que o homem que está praticando as más obras se arrependa. Escute, abra sua Bíblia aí. Em Romanos, capítulo de número 2. Verso de número 3. Romanos, capítulo de número 2. O verso de número 3. Diga amém. Amém. Tu, homem, que condenas o que pratica tais coisas, mas faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, olha, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Mas segundo a dureza do coração, impenitente, acumula contra ti mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, quem retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura a glória e honra da incorruptibilidade, ou seja, dos céus, mas a ira e a indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, paz, todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Eita, glória a Deus. Escuta isso aqui. Paulo está dizendo que não adianta ser judeu, não adianta pregar, se não viver o que prega. Ele está dizendo, pelo fato de vocês serem judeus, vocês não escapam da justiça de Deus, porque só escapa da justiça de Deus quem pratica a justiça. Aleluia. E aí ele diz, vocês pregam a verdade, mas não vivem ela plenamente. Aí ele começa a dizer, mas Deus é tão bom que através da sua bondade Ele quer conduzir tanto os de Israel como os gentios ao arrependimento. Diga para esse irmão, sabe por que você já se arrependeu? Foi porque Deus é bom. Foi porque Deus é bom. Sabe por que você veio aqui na frente, levantou a mão e disse,
pastor Wagner, eu quero aceitar Jesus, foi porque a bondade de Deus te alcançou. Aleluia. Quando a bondade de Deus alcança o homem, Deus dá tempo para o homem se arrepender, Deus dá tempo para o homem se prostrar, Deus dá tempo para o homem confessar, Deus dá tempo para o homem se humilhar, Deus dá tempo para o homem reconhecer. E o que é isso? Bondade de Deus. Só que Paulo vai dizer algo, que muitos desprezam essa bondade. Não basta você dizer que Deus é bom, se você despreza a bondade que está sobre a sua vida. Porque quando o homem peca, quando o homem pratica uma má obra, a bondade de Deus entra em ação e diz: eu vou dar tempo para ele se arrepender. Só que essa bondade não fica de braços cruzados. Essa bondade faz o que Deus está fazendo aqui nessa noite, numa festividade como essa, confrontar a minha má obra e a sua má obra para que você se arrependa. Essa é a bondade de Deus. Aleluia! Porque se Deus só ficasse calado, que bondade é essa? Tem gente que disse assim: fulano é tão bom, mas não faz nada. Diga para você, a bondade de Deus tem ação, a bondade de Deus tem obras, a bondade de Deus tem feito. Por isso que o Salmo diz: provar e ver. Você sabe o que é provar? Experimenta para tu ver. Experimenta para tu ver. Porque foi quando você colocar, aleluia, experimentar a bondade de Deus, você vai ver que verdadeiramente Ele é bom. Agora experimenta se muitas pessoas são bons. Põe à prova se a bondade de muita gente é boa. Vai sumir do dia para a noite. Mas a bondade de Deus não. Ele diz: provai e vede, examinai, considerai, levai em conta que o Senhor é bom. E é através dessa bondade que Deus conduziu Israel muitas das vezes ao arrependimento. Detalhe: Israel é o povo da aliança, Israel é o povo primogênito, Israel é o povo que conhece as obras de Deus, mas praticou más obras. Tem muita gente que tem aliança, que batizou, mas está no caminho das más obras. Mas a bondade de Deus nessa noite para você é: aleluia, eu estou te dando tempo para se arrepender. Eu estou te dando tempo para você procurar o seu pastor. Eu estou te dando tempo para tu procurar o marido, a esposa, e botar para fora o que você cometeu. Escuta isso aqui, irmão. Essa madrugada eu estava orando e rapidamente eu tive duas visões. A primeira visão, eu vi um gafanhoto, ele caía do meu lado. Só que ele caía vivo. Só que ele caía com as pernas para cima. E ele começava a bater as pernas. E eu tomava aquele susto, porque eu achava que era real. Quando eu levantei a mão para bater nele, para ele sair de perto de mim, era uma visão. Foi misericórdia. O diabo não quer que eu vou para a Itapete, mas eu vou. Aí depois eu orei um pouco, peguei no som de novo, tive outra visão. Eu via mais ou menos 10 crianças, vinha para colocar a mão na minha boca e tampar. O diabo quer que eu não abra a boca lá, mas eu vou abrir. Porque quem vai abrir minha boca aqui nessa noite vai garantir toda a palavra que sair dela. O que abriu a boca de Samuel não deixava uma palavra que saía da boca de Samuel cair por terra. Por quê? Porque quando você prega sobre arrependimento, Satanás não gosta. Porque é através do pecado que ele segura as almas. Mas quando a palavra do arrependimento é pregada, Deus confronta o pecador se arrepende e as cadeias caem por terra e Deus faz libertação. Aleluia, Jesus. Diga glória. Diga ao seu irmão, você não está desprezando a bondade de Deus, não, né? Porque é ela que vai te conduzir ao arrependimento. E o arrependimento vai, através do sangue de Jesus, lavar seus pecados.
E depois de lavar os pecados, a distância que estava entre você e Deus, Deus vai tirar. E agora você vai voltar ao tempo da comunhão. Você vai voltar ao tempo do renovo. Você vai voltar ao tempo de orar na madrugada. Você não vai tocar culto por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Ela machega. Ei, candara, sebe a calaçuia. Diga para esse irmão: sorria, meu filho. Tu estás sendo filmado. Por 7 olhos como chama de fogo. Essa igreja não tem câmera, mas tem a visão de Deus nesse altar. Essa igreja não tem câmera, mas tem a filmagem do céu. Tem a filmagem do céu. Ai, câmera. Uma gota de retorno à web. Deixa eu dizer para você aqui. Uma coisa. Quando alguém errado, que ele pratica coisas erradas, e ele entra em um lugar que tem câmera, ele fica meio desconcertado. Você já reparou? Quando o ladrão vai assaltar o comércio, misericórdia não vai ser o de ninguém que dá. Ele entra meio assim desconcertado, né? Por quê? Porque ele sabe que tem uma câmera ali filmando ele. Então aquilo gera o quê? Insegurança nele. Não temor. Porque se ele tivesse temor, ele parava de roubar. Insegurança. O medo de ser pego depois. Pois é. Se uma pessoa tem medo de uma câmera que está limitada em um lugar, você não teme quando você lê Provérbios 15, não? Que onde você vai tem câmera? Que onde você vai está sendo fotografado? Que onde você vai você está sendo filmado? Que onde você vai você está sendo visto? E onde você vai você está sendo contemplado? Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja onde quer que você seja de noite, seja de dia, os olhos do Senhor estão atentos para você. Diga para o seu irmão: quem está te vendo não tem catarata, quem está te vendo não tem miopia, quem está te vendo não tem astigmatismo, aleluia. Quem está te vendo não tem glaucoma, quem está te vendo enxerga de perto, enxerga de longe, enxerga de frente, enxerga de trás, enxerga em cima, Glória a Deus! Vila mais. Ei, cadara sébia, candureta, oi, achei. Aí andure a sébia. Eu já estou sentindo. Essa palavra é para que tu saia daqui temendo e tremendo. E as tuas obras venham melhorar na presença dele. Eu preciso melhorar as minhas obras. Você precisa melhorar suas obras. Mas não tem como nós melhorar a obra se não tiver temor de Deus em nosso coração. Alguém aqui tem um diploma de santidade? Me fala onde é essa faculdade. Não tem. Ele diz: aquele que é santo. Diga para o seu irmão: você é santo? Diga para esse irmão assim: você é santo. Não é por causa da placa Peniel. Se for, essa santidade aí é mentirosa. Tem gente que diz assim: eu vou congregar ali numa igreja que eu não vou falar o nome, porque aquela igreja é santa. Isso não é o motivo para nós. Diga para o seu irmão: você é santo, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, está dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, Deus! Diga para ele: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Você não é santo por causa de placa de igreja. Você é santo porque quem você entregou a vida é santo. Você tem que ser puro porque quem você entregou a vida é puro. E
ter muita gente religiosa, mas não santa. Por quê? Porque o motivo dele ser santo foi simplesmente uma placa de uma igreja que diz isso pode e aquilo não pode. Você sabe quem te santifica? Glória a Deus. Mostra para os irmãos, está aqui a santidade. Santificai-vos na verdade. Quem santifica é a Bíblia, meu irmão, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não gera pessoas religiosas, mas a palavra de Deus, aleluia, gera pessoas santificadas pelo Espírito de Deus. Cadê a igreja santa? Diga seu irmão, religiosidade não, mas santidade sim. O religioso te afasta das pessoas, a santidade te afasta das más obras. O homem mais santo que já pisou aqui na terra, nasceu santo, andou santo, morreu santo e é santo até hoje. Se assentou com o pecador, mas não para pecar. Diga assim, você pode sentar com qualquer um, agora não peca não. Não seja influenciado não, influencia. Ele se assentou com a prostituta, mas foi para santificar ela. Aleluia! Porque é isso que o santo faz. Ele não senta para, aleluia, acusar. Ele não senta para apontar o dedo. Ele senta para resgatar. Ele senta para resgatar. Ele senta para resgatar. Ele senta para resgatar. Escuta. Tentar esconder a transgressão é pior do que cometer ela. Você sabia disso? Porque o texto está dizendo que você despreza a bondade de Deus, que é o tempo que Deus está dando à pessoa desde quando a pessoa errou. E a pessoa, quando ignora essa bondade, ele está desprezando, aleluia, a bondade de Deus. Por quê? Porque ele não quer se arrepender. Aí ele começa a criar mecanismos para esconder o pecado. E para Deus é mais abominável ainda. Porque quando a pessoa peca, ele transgride a palavra. E quando a pessoa tenta esconder o pecado, ele vai transgredindo mais ainda. Porque ele está desprezando a bondade. Por isso que você vai ver lá em Apocalipse, na igreja de Tiatira. E eu lhe dei um tempo, bondade, para se arrepender. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do arrependimento. Só diga para o seu irmão, esse tempo tem dia e hora contada por Deus para cuidar. E muitas das vezes, o meu tempo não é o seu, cuidado. Ainda que nós estivemos nos mesmos ambientes, mas o tempo meu não é o do pastor Wagner, e o tempo do pastor Wagner não é o meu. O copeiro e o padeiro estavam no mesmo lugar, só que os tempos deles eram diferentes. Um tempo de um foi de ficar, e o tempo do outro foi de descer. Então se arrependa hoje, porque talvez o teu tempo de descer está tão próximo. E descer sem arrependimento é um problema. Por quê? Porque desce para a condenação, desce para a perdição. E se descer arrependido, preciosa é a vista do Senhor a morte dos teus santos. Deus não
fica chorando quando um crente morre, não, irmão. Quem chora é a família, quem chora, aleluia, é o amigo. Quem chora foi muitas das vezes que não valorizou a sua presença aqui na terra perto dele. Mas Deus diz: oh, que precioso, por quê? Porque agora ele vai vir perto de mim, agora ele vai ver eu como ele é, agora ele vai vir para tudo que eu tenho preparado para ele. Deus é bom que está te dando tempo. Deus é bom que está me dando tempo. Só que a Bíblia diz: mas segundo a dureza do coração, muitos acumulam contra si mesmo para o dia do juízo. Deus está dando tempo, mas a dureza do coração do homem ignora esse tempo. Em vez de ele se arrepender, ele começa até a esconder o que ele fez. Deixa eu te dizer, e quando o homem começa a esconder o que faz, é um problema. Quando Davi tentou esconder o que ele fez, ele matou quem beneficiava ele. Quando o homem começa a esconder o pecado, ele não gosta da palavra pregada da verdade na igreja. Quando o homem começa a esconder o pecado, ele evita lugares que ele sabe que Deus fala, que Deus revela, que Deus mostra. Ele começa a criar mecanismos de fuga para não ser confrontado da sua má obra. Só que diga para o seu irmão: não tem jeito. Não adianta matar o profeta que prega a verdade, não adianta. Diga para ele: não adianta, porque o profeta morre, mas quem usa o profeta vive para todo sempre. Porque se matar o profeta que está falando a verdade, aleluia, o que vive para todo sempre levantará outro com mais unção, com mais ousadia, com mais verdade, aleluia. Mas o pecado no meio da presença de Deus será confrontado. Uma vez João Batista disse: Herodes, larga a mulher do teu irmão. Aí nem Herodes gostou e nem Herodias gostou. E a Bíblia diz que eles procuravam ocasião para matar o profeta. Até que chegou o dia do aniversário de Herodes e a filha de Herodias dançou na presença de Herodes e agradou ele. E ele disse assim: metade do meu reino eu dou para você. Aí ela correu à mãe, a mãe já estava doida para pegar o profeta e disse assim: eu quero a cabeça de João Batista. E mandou a Deus. Herodes, por causa da palavra que ele deu, na presença das pessoas que estavam ali no aniversário dele, porque dependente da posição que você ocupa, cuidado com o que você fala, porque você pode ficar preso ao que você falou. Herodes, como rei, ele não poderia voltar atrás, porque ia ficar feio para ele. Ia dizer: olha lá, o rei Herodes não tem palavra. O rei Herodes fala uma coisa e faz outra. Diga para o seu irmão: cuidado com o que você fala, porque pode te abençoar ou pode te comprometer. Aí a Bíblia disse que pediu a cabeça de João Batista. Matou João Batista. A profecia cessou? Não. A profecia terminou? Não. Por quê? Porque no capítulo 14 de Mateus, vem Jesus com a fama dele. E a fama chega até o palácio de Herodes. E quando a fama chega até o palácio de Herodes, Herodes fica atribulado e diz assim: quem é esse? Porque João eu matei, João eu arranquei a cabeça, mas quem é esse? Aí alguém diz: é algum dos profetas. Aleluia. Alguém diz: é Elias. Aleluia. Alguém diz: é Jeremias. Aí a Bíblia diz que o próprio Herodes disse: não é possível. Isso só pode ser, aleluia, João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Não tem jeito, meu irmão. Se matar, Deus levanta um Jesus. Se matar um João, Deus levanta um Jesus. Se matar um Estevão, Deus levanta um Paulo. Se Elias subir, Deus levanta um Eliseu. Mas o pecado sempre será confrontado.
porque quem Deus usa, aleluia, morre, mas o Deus que está me usando, ele não morre. E amanhã ele vai falar isso. Aleluia. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos batendo cabeça quando nós não queremos se arrepender. Tem gente que muda de igreja porque na igreja a verdade é pregada. Tem gente que muda de ministério porque a verdade está sendo pregada. Aí quando ele chega lá, ele esquece que o Deus da igreja aqui é o mesmo de lá e só a placa é diferente. Aí chega lá, Deus torna a confrontar no mesmo pecado. Sabe o que é isso? A bondade de Deus. O que está escrito no Salmo 23? E a bondade de Deus me seguirá. E os irmãos, você está sendo seguido pela bondade de Deus. Eita glória. Amém? Escuta, o texto vai dizer que quem faz o bem, o verso 7, vem glória, honra. Quem faz o mal, vem tribulação, angústia, tanto para quem é de Israel, tanto para quem é gentil. Diga para o seu irmão, não pense que quem está aí veredando pelo caminho do pecado, que ele está bem, não. Quem está você. Mesmo com suas guerras, mas você está procurando seguir a Deus em espírito e verdade. Por quê? Escuta, a Bíblia diz no verso de número 8: mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro o judeu como o grego. Não tem esse que pratica o pecado e a sua alma está bem. Não. A Bíblia diz que sobre a alma de quem pratica o pecado e a injustiça, tanto de Israel como fora, é uma alma atribulada. Por isso que você vê pessoas atribuladas. São pecados não confessados. São pecados que tinham que ser vomitados para fora. Você já viu quando o seu corpo come uma comida que não faz bem? Como o seu intestino, como o seu estômago fica? Mas eu quero dizer para o pastor Wagner, tem gente aqui que vai vomitar. Vai ter que vomitar. Por quê? Porque chega uma hora que o corpo não aguenta. Você já viu? Tem como segurar um vômito? Tem como segurar quando o intestino não está bem? O corpo quer jogar para fora. Vai ter sinal. Vai ter sinal. Tem gente que vai ficar branco. Tem gente que vai passar mal. Tem gente que vai dizer, pastor, vem aqui, ora por mim, pastor. Aí o texto vai dizer lá em Tiago: chama o presbítero e ora. E se tiver cometido pecado, Deus perdoará e curará da enfermidade. Tem gente que é necessário que Deus coloque no leito para vomitar o que fez, para que a alma não se perca, para que a alma não se perca. E Deus vai colocar a gente no leito, porque quando a palavra não é suficiente mais para que você teme, Deus te fere para não perder a sua alma. Diga glória. O verso 10: glória, porém, e honra, paz a todo aquele que pratica o bem. Tanto ao judeu como ao grego. Aleluia. Diga para o seu irmão: paz para quem honra a palavra, paz para quem pratica o bem, paz para quem anda em boas obras. E não é qualquer paz, não é
ver o culto de Elias no Carmelo. Diga, seu irmão, você está dando mais glória do que o culto de Elias no Carmelo. Me pergunta por quê? Porque quando Elias disse até quando cochear dois pensamentos, ninguém falou nada. Então você já deu mais glória do que o povo lá no Carmelo, porque lá ninguém falou nada, mas você está dando glória a Deus, você está dando aleluia. Mas quando o fogo desceu, o altar foi consertado, quem estava quieto começou a dizer glória a Deus, só o Senhor é Deus. Quem está quieto aqui vai ter que abrir a boca, porque vai cair o fogo, vai cair o fogo. Primeiro nós conserta o altar, primeiro nós conserta o altar. Diga para o seu irmão, deixa o profeta consertar o altar. Melhor glória a Deus. Diga, deixa o profeta consertar o altar. Porque depois do altar consertar tem sinais. Depois do altar consertado, tem sinal na tua vida, tem sinal na tua casa, tem sinal na tua história. Diga para o seu irmão, depois do altar consertado, tem sinal de fogo, tem sinal de arrependimento, tem sinal de avivamento, tem sinal de restauração, tem sinal de restauração, tem sinal, aleluia, de comunhão voltando. Quem não falava em língua vai passar a falar, e quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado. Sabe qual é a preocupação dos pregadores? O fogo logo descer. Aí com 10 minutos de mensagem, o fogo desce, eles mudam o sermão. Porque eles querem ver o fogo descer. Só que o profeta Elias não disse, eu quero ver o altar consertado. Depois do altar consertado, eu ponho sacrifício. Porque colocar sacrifício em altares consertados é sacrifício de todo. E depois do sacrifício no altar consertado, Deus manda fogo do céu e todo Israel diga, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois de todo o povo dizer só o Senhor é Deus, Baal perdeu, aleluia, a autoridade. Aí o profeta diz, passa a espada dos profetas de Baal e não deixe que nenhum escape, aleluia. E depois que os profetas de Baal foram mortos, e pergunta por que os profetas de Baal foram mortos? Porque ele disse que a glória da chuva ia ser para eles. Então ele disse, antes de eu orar para chover, eu vou passar a espada de quem tenta tirar a glória de Deus. Antes da chuva descer, eu vou passar a espada e quem tenta tomar o lugar de Deus em Israel. Passa a espada. Aí passou a espada. Depois que passou a espada, diga para o seu irmão, vai ter recado de vitória. Diga para o seu irmão, seja um mensageiro de vitória agora. Elias chamou o moço e disse assim, fala para Acabe, comer e beber, porque eu já ouço barulho de chuva. Diga para o seu irmão, se alegra, porque vai ter barulho de chuva, vai ter barulho de vitória, vai ter barulho de bênção. Eu já ouço aqui, eu já ouço aqui, eu já ouço aqui. O moço entregou o recado, aleluia, aleluia, aleluia. O moço entregou o recado, entrega para o seu irmão, vai ter vitória, 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 vai ter vitória. Diga para ele, vai ter. Depois que o moço entregou o recado, sabe o que o profeta fez? Eu vou orar para a chuva descer. Diga ao seu irmão, aleluia. Depois que o moço entregou o recado, o profeta disse, agora eu vou orar. Porque o que eu ouvi, agora eu quero ouvir. Diga ao seu irmão, o que você ouviu,
a Deus. Aleluia. Há barulho de chuva aqui neste lugar. Há barulho de curas neste lugar. Há barulho de cirurgia neste lugar. Há barulho, há barulho, há barulho, há barulho. Há barulho, mas só quem é espiritual vai perceber. O Carmelo estava lotado de gente, mas só Elias ouviu, aleluia. Mas aleluia, Acabe acreditou, o moço acreditou. Diga ao seu irmão, acredita, porque vai ter vitória. Glória a Deus. Diga ao seu irmão, Deus está contemplando as boas obras e as más obras. Agora diga para ele, essas obras terá justa recompensa. Escuta, Hebreus capítulo de número 2 diz que toda transgressão, todo o quê? Recebeu justa retribuição. Toda transgressão recebeu justa retribuição. Mas Apocalipse capítulo 22 diz: eis que venho sem demora, e o galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Está com ele tanto a bênção, está com ele tanto o juízo. O juízo não está com o pregador. Com o pregador está a palavra que vai te julgar. Mas quem está com o juízo é Jesus. Mas Jesus não quer te julgar. Jesus quer te dar a recompensa das boas obras. E por isso nessa noite ele está dizendo, ainda há tempo de mudar essa obra aí. Porque o sangue dele é poderoso para purificar de todo o pecado. Por isso que lá em 1 João capítulo 2 está escrito assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, não está acabado não, viu? Se pecar não acabou tudo. Mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, fiel e justo, para nos perdoar, não só os nossos pecados, mas o do mundo inteiro. A humanidade tem quase 8 bilhões de pessoas. O sangue de Jesus tem poder para... Diga assim, irmão, a humanidade tem quase 8 bilhões de pessoas. Mas essas 8 bilhões de pessoas, se todas elas se arrependerem, o sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus limpa. O sangue de Jesus limpa. Eita, sangue poderoso. Eita, sangue glorioso. Só que essa palavra de João, ela é direcionada para 2 grupos de pessoas. Primeiro, filhinho, não pequeis. Para os que estão de pé. Porque quem está de pé precisa ouvir verdade também. Eu aprendi uma coisa: eu não questiono pregação na igreja, seja ela um cajado que for. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando isso que é corrompido se revestir da incorruptibilidade, só vai ser no dia do arrebatamento. Enquanto eu estiver aqui, eu sou corruptível. Então Deus sabe o que fala. Deus sabe o que fala. Deus sabe o que faz. A palavra primeira está direcionada para os que estão de pé. Filhinho, não pequeis. Por quê? Porque se você está de pé, Deus, aleluia, está zelando de você para que você continue de pé. Aí
depois ele vai direcionar a palavra para os que o pecado derrubou. Mas se pecar, caiu. Porque o pecado gera declínio. Vocês têm um advogado. Diga para o seu irmão, a palavra nessa noite é para quem está de pé, continuar de pé. Mas para quem está caído, deixar de ficar caído. Para quem está caído, se levantar. Porque nós temos um advogado. Aleluia. A Bíblia diz, abra aí em Romanos 8. Romanos 8. O versículo. Romanos 11. O versículo de número 22. Eu quero ganhar tempo, então vou ler o 22. Todos acharam? Diga amém. Amém. Romanos 11, 22. Considerai. Fazer o quê? Considerai. Pois a bondade e a severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar novamente. Diga ao seu irmão, sabe por que você teve acesso à oliveira verdadeira? Por causa da bondade de Deus. Paulo está falando da salvação dos gentios. E ele está dizendo que nós, gentios, que não somos da nação de Israel, fomos salvos mediante a bondade de Deus. Eita glória! Você foi salvo mediante a bondade de Deus. Nós éramos jambuzeiros bravos por natureza, mas a bondade de Deus em Cristo nos enxertou na videira verdadeira, junto com os ramos naturais. Eita glória! E o texto vai dizer: ei, você que está na videira, na oliveira, não se glorie contra os ramos. Considera tanto que a bondade de Deus para com você e a severidade para com Israel. De sorte que se você, depois que for enxertado, não permanecer firme, Deus te corta também. Nós olhamos para Israel e nós vemos Deus cortar Israel por causa do pecado. Sabe o que Deus estava dizendo? Se vocês também não proceder corretamente, Deus corta vocês também. Porque nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Aí ele vai dizer: não é vocês que sustenta a raiz. Então não te glorie contra os ramos naturais que é Israel. Meu irmão, não te glorie contra ninguém. Não te glorie porque alguém caiu. Não te glorie porque alguém errou. Porque tu só está de pé que Deus é bom. Aleluia. Você só está de pé porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Aí ele está dizendo: porque não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Glória a Deus. Diga, seu irmão, é a raiz que te sustenta. Pergunta para ele: você conhece essa raiz?
é a raiz de Jessé, a geração de Davi. Nós sabemos que a raiz é o coração da árvore, e tudo que a árvore recebe vem da raiz. Ei, meu irmão, se não fosse a raiz, você já estava murcho. Se não fosse a raiz, você já estava seco. Se não fosse a raiz, você não tinha dado fruto. Se não fosse a raiz, você não tinha crescido no ministério. Se não fosse a raiz, tu não pregava. Se não fosse a raiz, tu não orava e ninguém era curado. Por isso que a glória aqui é da raiz. A glória aqui é de Jesus. Deus fez através da sua bondade em Cristo nós ter lugar onde nós não tínhamos. Diga para o seu irmão, a bondade de Deus faz com que você tenha lugar aonde você nunca teve. E eu quero profetizar para esse jovem aqui. Levanta a tua mão. Vai ser a bondade de Deus. Tu vai entrar por uma porta. Tu vai ocupar uma vaga. Tu vai sentar em uma cadeira. Tu vai ter acesso a algo que tu nunca teria. Mas a bondade de Deus há de te colocar. Agora, quando tu chegar lá, não te vangloria contra a vida de ninguém, mas tenha consciência que foi por causa da raiz que você recebeu essa oportunidade. Estude, come livros, estude e medite no estudo, porque Deus vai te honrar. Por que você está dizendo isso? Porque Oséias diz: quem não era o meu povo passou a ser chamado de meu povo. Quem não perguntava por Deus passou a perguntar por Deus. Diga para o seu irmão, é a bondade. É a bondade. Eu vou traduzir aqui em miúdos. Quem no São João se esquentava na fogueira do mundo, vai vir para a presença se esquentar na fogueira do Espírito de Deus. Oh, diga para o seu irmão, quem era forrozeiro vai entrar, vai ser crente no mistério. Rascava o pé lá, fazendo a vontade de Satanás, mas vai arrastar o pé aqui, esmagando a cabeça dele. Quem andava embriagado no licor, no quitão, vai vir para cá e vai se embriagar na presença do Espírito Santo. De tão cheio do Espírito que vai ficar. Mas diga, seu irmão, quando tu estiver embriagado aqui pelo Espírito Santo, lembra que tu não perde a consciência. Glória a Deus. Diga, seu irmão, considera a bondade e a severidade de Deus. Diga para ele, lembra que João 15 disse que a vara de si mesma, diga para ele, olha o orgulho, olha a exaltação, olha a soberba, de si mesma não pode dar fruto. Diga assim, eu sou dependente. Eu sou dependente. Se do céu não vier nada, eu posso fazer. Mas diga para ele, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
que sem Ele nada você pode fazer. Mas com Ele você pode todas as coisas. Vai tentar sozinho? Vai insistir sozinho? Ou vai falar, Senhor, eu dependo do Senhor. Não dá para vir para viver ou para Oliveira e querer viver uma vida do seu jeito. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Por isso eu vejo gente na igreja 10, 20 anos e disse, nada aconteceu na minha vida, mas também nada você quis depender dele. Porque o texto está dizendo, sem ele nada você pode fazer. Agora, com ele você pode todas as coisas. Por quê? Porque para ele nada é possível. Recebe essa palavra aí. É com ele, é com ele. Diga para você, não é com ele, é com ele. É com ele, é com ele. Diga para você, não é com ele. Cita Romanos 11 por ele. Diga aí, é porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Que ainda depende de Deus. Eu sou um, cadê os 5 aí? Aleluia, Deus! Não, eu sou um, cadê os 4 aí? Eu sou um, cadê os 3 aí? Eu creio que eu dependo de Deus para levantar e para deitar, porque se eu deitei e levantei é porque Ele permitiu. Diga para você, irmão, você não está vendendo saúde, não. Porque ainda não existe essa empresa vender saúde. Você levanta e deita, porque Deus tem te sustentado. Porque tem uns, aqui acho que não tem não, só lá em Conquista. Aqui em Tapetinho não tem não, só lá em Conquista. E depois que começa a malhar, diz, eu estou vendendo saúde. Rapaz, é onde essa empresa mesmo? Eu não conheço essa empresa. Ninguém está vendendo saúde. A questão é, você deita e acorda, porque tem alguém que é tão bom lá em cima, que mesmo o seu coração com 50%, com arritmias, já sofreu infarto, veio entupida, e disse, eu vou levantar ele. Deus está dando um livramento para mim. Estou vendo ela lá. Levanta a mãozinha lá. Estou vendo. Leninha ia deitar e não ia levantar. A bondade de Deus alcança ela do leito. Já teve várias vezes que ela deitou e não ia levantar. O coração fraco. Mas Deus está visitando o coração fraco dela lá agora. O provérbio diz que a vida está no coração. Aleluia, o coração saudável é a vida do corpo. Deus está visitando o coração dela. Vai deitar e vai levantar, porque Deus vai permitir. Deus está visitando o coração, tem que descer. Tem alguém aqui que o seu coração ia sair pela boca. Você já viu aquela expressão, coração sair pela boca? Você já viu aquela expressão? Parece que quase meu coração saía pela boca, mas coração não sai pela boca. Mas a angústia do infarto é tão grande que a pessoa fala isso. Seu coração não vai sair pela boca. Deus está te dando um grande livramento.
Ela é machê, candarás. Deus também está visitando o teu coração. E tu vai dizer: se eu tenho deitado, levantado e andado, porque o Senhor tem permitido. Tem outra pessoa aqui. Diga: o cardiologista está aqui. Diga: o cardiologista está aqui. Diga: o cardiologista está aqui. E se precisar, ele vai fazer operação aqui. E ele não vai deixar ninguém lá recuperando na enfermaria, porque ele opera na hora e a pessoa já levanta e sai bom.